sociais são muito diferentes das outras ciências, não é verdade? Uma coisa é o indivíduo pegar a matemática, ficar naquela abstração absurda com a matemática e por meio de cálculos ele falar existe buraco negro. No caso do Einstein. O Einstein, refletindo ali, calculou, existe buraco negro. Né? Documentou a teoria dele muito bem, explicou muito bem, só que não tinha maneira de provar. Vai provar como? Aí, com o passar dos anos, das décadas, um belo dia, agora coisa recente, o cara foi lá e fotografou o buraco negro. Né? Fotografou por meio de técnicas avançadas, etc., e também de locomoção pelo espaço, o homem conseguiu fotografar o momento em que um buraco negro engolia uma estrela. Então, o Einstein tinha razão. É um tipo de ciência muito abstrata, muito reflexiva, muito, né? Pensamento puro. Por outro lado, temos aí as ciências, digamos, a biologia. O cara vai lá no meio do mato, pega, faz, acontece, pega a minhoca e fica observando no laboratório e põe para reproduzir, e depois que reproduzir ele vai ver como é que funcionou a planta, né, o enxerto, sabe? Ele tem maneiras de experimentar, de fazer experimento, etc. Nas ciências sociais, às vezes complica um pouco mais, né? Tem coisa que não dá para fazer, ela não é uma ciência física, digamos assim, né? Também não é uma coisa só abstrata, ficar pensando e falar, bom, a sociedade está errada por isso, por aquilo. Não, peraí, está falando com base em quê? Estudou o quê para falar isso? Como é que você documenta isso? Então, as ciências sociais, elas, né, elas têm uma metodologia própria, um jeito próprio, uma maneira própria de chegar a um saber mais sustentável. Talvez não tenha o grau de cientificidade e de previsibilidade e de prova que atingem outras ciências, né, que lidam com objetos às vezes mais fáceis. Talvez ela não tenha essa condição, mas ela tem todo um corpo de processo de pensar, refletir, pesquisar, que vai ajudar a chegar a um saber mais sólido e mais sustentável. Tem uma dificuldade inicial nas ciências sociais, que é o viés, é o ponto de vista, a tendência do pesquisador. O que ele pensa e aí como é que ele vai pesquisar. A forma dele pensar poderá fazer com que ele faça as perguntas de um jeito, que ele busque informação de um jeito e que ele chegue a conclusões diametralmente opostas daquele outro que partiu de uma ideia inicial diferente. Então, esse viés tem de ser combatido. Eu vou dar um exemplo. O marxismo, ele sempre cativou muita gente. Muita gente passou a adorar o Marx e tratar o Marx como se ele fosse um semideus, uma maravilha na Terra, né? Desconhecendo o fato simples de que ele foi um grande intelectual, um grande, digamos assim, precursor, estabeleceu coisas muito boas, mas só que ele já morreu. E a ciência continuou andando, né? E o mundo continuou andando. E a ciência mudou. A ciência ficou muito mais voltada para a experimentação, para os fatos, para a documentação, etc., do que era desejável ou aceito na época dele. Então o cara é marxista. Aí ele é marxista, ele quer, digamos assim, mostrar que o capitalismo é ruim, que vai se arrebentar. Então ele vai fazer uma série de pesquisas tentando esse viés aí, tentando mostrar essa tendência, né, que está só na cabeça dele. Então o viés é sempre problemático. O indivíduo que é preconceituoso, ele transmite o preconceito na sua pesquisa social. O indivíduo que deseja determinadas coisas na vida, ele projeta isso nas pesquisas dele. Então, metodologia em ciências sociais. Trata-se de isolar bem aquilo que vai ser estudado. Vamos estudar o casamento no Brasil. Posso ser a favor do casamento, posso ser contra, posso ser o que for, mas eu vou botar números, eu vou analisar, eu vou discutir, eu vou tentar entender o que se passa.
seja eu favorável, seja não. Então define bem o que você vai estudar. Faça observação direta, isenta, e procure armar-se contra você mesmo, sabendo que, o pesquisador sabendo que ele é vulnerável à ideologia, vulnerável às ideias próprias, vulnerável até mesmo à preguiça dele de pesquisar determinadas coisas e assim por diante. Procure recorrer a outras maneiras de você chegar a uma visão mais elaborada disso, por meio de enquetes, por meio de censo, por meio de surveys, né? Vai lá e verifique. Você acha que as pessoas vão abandonar a compra na loja para passar tudo para o comércio digital? Interessante. Então, cheque isso. Vai lá, verifique. Quantas pessoas compravam na loja, quantos compram hoje no comércio digital, qual é a passagem, quantas pessoas estão passando, aquelas pessoas que estão passando abandonaram a outra forma. Então, ponha números, como disse um economista, ganhador de prêmio Nobel, se nós torturarmos os números, eles acabam confessando. Então, procura verificar, use esses recursos, esses métodos. Então, as ciências sociais recorrem a isso, recorrem à observação sistemática, recorre a instrumentos para fazer uma observação melhor das coisas sociais, recorre a censo, a pesquisa por questionário, recorre a entrevistas, recorre à etnografia. A etnografia é um método proveniente da antropologia, por meio do qual o indivíduo se envolve com aquela realidade que ele quer estudar, aquela realidade social que ele quer estudar. Eu quero estudar a situação da família rural no Brasil hoje. Tem poucas famílias rurais, mas existe. Aí o cara vai lá e fica morando junto com a família. Come junto, bebe junto, etc, etc. Método etnográfico que provém da antropologia. Então, o que ele tem de fazer, o pesquisador da área de ciências sociais? Ele tem de defender seus pontos de vista, suas teses, de tal modo que outros indivíduos, observando de outras partes e com outras ideias diferentes da dele, sem um viés que ele possa ter, possam contestar as ideias dele e tentar destruir as ideias dele. Então, se não está destruída, está valendo. Se ninguém conseguiu rechaçar as ideias dele, por exemplo, vou dar um exemplo, as ditaduras foram muito violentas. Ok, ditaduras foram violentas? Na América do Sul? Sim. Mas e em Cuba, não foi? A pessoa que tem um viés, ele quer mostrar as ditaduras boas contra ele. Que ele quer defender uma outra ditadura que ele não quer falar que Stalin matou milhões de pessoas, etc. Então, o viés atua muito na ciência social. Cuidado. Então, um bom pesquisador procura ser um ser analítico, crítico, uma visão crítica da realidade, concorda essa realidade com ele ou não. Assim, é a única defesa que ele tem para chegar a um saber mais sustentável, mais válido e mais adequado no contexto de ciências sociais, onde ideologia e situações sociais estão muito misturadas, é muito difícil uma compreensão aprofundada das coisas. Vamos continuar estudando o assunto então. Vamos lá, vamos falar de grandes temas agora, ok? Próximo vídeo.